Pessoal, hoje eu vou explicar para vocês por que a teoria do direito do Franz Neumann é interessante para a gente pensar o direito criticamente, não só criticamente, para a gente entender o funcionamento do direito numa sociedade marcada por conflitos, numa sociedade desigual marcada por conflitos, né? A questão toda gira em torno da maneira como Neumann concebe o formalismo, que ele chama de formalismo jurídico. Eu prefiro chamar de forma-direito, tá? Como ele vê o que ele chama de forma-direito. Essa construção da forma-direito acontece, em primeiro lugar, pelos liberais, né? Pelas revoluções liberais do século XVII e seguintes, né? E o que se constrói ali? Se constrói a ideia de que o direito precisa ser geral e abstrato, ele precisa trabalhar com normas gerais e, quer dizer, abstratas, porque só assim ele seria capaz de abarcar os interesses de todas as pessoas, os desejos e os interesses de todas as pessoas, né? Ele deve ser indiferente às características individuais de cada pessoa, ele deve simplesmente regular aquilo que for geral e abstrato, né? E dessa forma garantir então que a regulação satisfaça os interesses de todos, né? Então vejam, tem aqui na construção da forma de direito, diz o Neumann, um aspecto ético que está meio que embutido nela, né? Que está meio misturado com ela. Então, a ideia de uma norma geral e abstrata, ela só é desejável, digamos assim, socialmente, politicamente, só é desejável como forma institucional por ela ser capaz de abarcar ou de satisfazer os interesses e os desejos de todas as pessoas que estão numa certa comunidade política. Se vocês forem ler, por exemplo, o Rousseau, quando ele fala de norma geral, ele vai dizer isso, olha, a norma geral, justamente ela tem que ser geral porque ela diz respeito à vontade geral. Ele até discute, será que é possível uma norma discriminatória? Ele diz, bom, é até possível que estabeleça categorias de regulação diferentes para grupos diferentes, mas desde que isso não se afaste do interesse geral. É claro que aí está se pressupondo, né, que nós temos uma sociedade, indivíduos numa situação semelhante, parecidos, enfim, né, com características relativamente homogêneas, né? Para o próprio Rousseau, ele diz isso, né, que só é possível democracia numa sociedade pequena, etc, etc. Então tem uma ligação aí entre forma e conteúdo, né, que estão imbricadas nessa ideia de norma geral. Então, o direito tem essa função ética, né? Ele também tem uma função de proteção do indivíduo contra o Estado, né? Isso é clássico, porque, claro, né, o poder só pode agir se estiver justificado numa norma jurídica. Essa é a ideologia, que é a ideologia clássica. Ele também não pode, né, retroagir, não pode, digamos, editar normas retroativas, então isso também protege os indivíduos. E também tem uma função econômica, né, de gerar previsibilidade para as operações de mercado, por isso que há uma afinidade eletiva, diz lá o Weber, entre direito racional formal e o sistema capitalista, né? Mas, então temos essa função econômica do direito, temos essa função, né, política, digamos assim, de defesa dos indivíduos, quer dizer, em relação ao Estado, e temos essa função ética, né, que é essa ligação, digamos, intrínseca aí entre o modo como se desenha o Estado e o direito, né, e a satisfação dos interesses, né, e desejos de todas as pessoas. O que vai acontecendo, né, isso Neumann percebe, com o avançar ali do século XX, no começo do século XX, são uma série de tendências contrárias à formalização, né? Que colocam em questão a forma de direito, ou que questionam a forma de direito, né? William Scheuermann, que é um autor que escreve sobre o nome, fala que são tendências à deformalização do direito, né? Como assim? Bom, isso é o primeiro lugar, né? Se passa, né? Enfim, de um capitalismo concorrencial do século XIX, em que pequenas unidades econômicas disputavam, né, o mercado de forma independente,
E o século XX é marcado pelo capitalismo monopolista de Estado, né? Uma aliança entre grandes empresas e Estado que coloca em xeque essa forma institucional. Por quê? Né? Em primeiro lugar, porque quando você vai regular um monopólio, você não consegue editar normas gerais. Né? Você tem que editar normas particulares que vão dizer respeito àquele monopólio específico. Esse é um primeiro ponto, né? Que não é uma ressalta. O segundo ponto é o seguinte: os monopólios tendem a impor as suas regras aos seus contratantes ou às pessoas que vão lidar com eles. Existe um processo de privatização do direito que não passa mais por esse procedimento de universalização, né, que estava implicado na ideia de direito liberal originalmente. Isso a gente vê até hoje, né? O que o Facebook, sei lá, o Google e as grandes empresas mais queriam era ter um direito privado deles, e eles tentam fazer um esforço para conseguir isso, né? Estabelecendo regras de maneira unilateral e julgando tudo por via da arbitragem, então rompendo com essa ideia de que as normas jurídicas deveriam estar ligadas aos interesses de todas as pessoas, né, envolvidas naquela comunidade política. Né. O contrato se torna mais uma espécie de meio de programação da economia do que a expressão da autonomia individual das pessoas contratantes. Contrato, né? Porque, veja, originalmente o contrato era isso, por isso que ele foi utilizado, inclusive, como modelo para se pensar o sistema político pelos contratualistas. Ele era a expressão da dignidade humana, né? O contrato. Expressão da dignidade humana porque a autonomia do ser humano é aquele elemento central, né? Da vida das pessoas, da própria humanidade das pessoas. E descumprir um contrato significava desrespeitar, né, a autonomia da pessoa com quem você tinha contratado, né? Isso mudou completamente. O contrato não tem mais essa característica e perdeu completamente, né? Se a gente for olhar lá no London Economics hoje em dia, né, a ideia de efficient breach of contract, né? Você pode quebrar o contrato desde que isso seja mais eficiente. Não há nenhuma razão para se imaginar que isso seja ilícito. Veja, esse tipo de raciocínio radicalmente funcionalista do contrato, essa funcionalização radical do contrato, destrói os pressupostos liberais clássicos da ideia de contrato, né? Justamente rompe essa ligação, né, da forma de direito com esse conteúdo ético mínimo. Aí o contrato não tem nenhum conteúdo ético, o direito passa a não ter nenhum conteúdo ético e passa simplesmente a ser mera programação do interesse privado daquele agente econômico, né? É isso que o Neumann diz, quer dizer, os grandes monopólios eles provocam uma deformalização do direito. Por quê? Por óbvio, para regular esses grandes monopólios só por meio de normas individuais, e em segundo lugar, eles fazem uma pressão pela privatização do direito por criar um direito, digamos assim, entre aspas, né, próprio, que simplesmente seja expressão dos seus interesses econômicos, privados particulares, né? Segundo ponto de tensão, né, quanto a formalização do direito, né, outra força importante foi o próprio regime nazista, e hoje a gente tem algumas ideologias autoritárias que também fazem essa pressão sobre o que a gente pode chamar de forma de direito, né? Por que o regime nazista coloca em questão a forma de direito? Porque, veja, ele vai justamente destruir essa ideia de que as normas jurídicas têm que estar a serviço dos interesses de todos e de todas. Não, as normas jurídicas têm que estar no interesse da raça ariana e do Reich alemão, né? O mundo não é mais visto como um conjunto de seres humanos em que todos merecem a felicidade, todos precisam se emancipar. Ele passa a ser visto como uma guerra, né, uma disputa entre grupos e indivíduos que se reúnem em grupos ali, né, e vão se digladiar para sobreviver, uma visão darwinista, schmittiana da vida. A política, na verdade, é vista dessa maneira, né, como um conflito entre grupos, nações, para sobreviver. E o direito passa a ser mero instrumento dessa visão de sociedade particular desse grupo específico, né, numa retomada, talvez, de uma visão, digamos, justnaturalista, né, e não mais liberal, enfim, liberal clássica, né? Tanto que, se a gente for olhar, né, isso mais de perto,
o regime nazista encheu a legislação de cláusulas gerais, né? encheu a legislação de cláusulas gerais. Por exemplo, existia uma cláusula geral no Código Penal alemão que dizia o seguinte, olha, será considerado crime tudo aquilo que atentar contra os interesses do Reich. Então não há rompimento mais evidente com o formalismo liberal clássico do que esse, né? Porque aí o interesse do Reich, quem é que define? O juiz, né? E o Reich, na verdade, é o próprio Führer, né? Se confunde com o Führer, e então a gente tem um direito completamente degradado, enfim, muito distante da ideia liberal de direito, né? E um terceiro elemento aí que faz força, né? O que coloca em questão essa forma de direito liberal é o avanço das classes menos favorecidas, no caso, para começar, os operários, né, no campo político, né? Porque, vejam, o formalismo do direito liberal clássico, se por um lado ele garante previsibilidade para o mercado, e os monopólios começam a mostrar, olha, eu não preciso desse direito liberal para que eu tenha previsibilidade, basta eu privatizar o direito, né? E aí eu indico as regras que eu quiser e tenho força para impor essas regras, porque eu sou uma grande empresa, eu sou um grande poder econômico. Quem não quiser celebrar o contrato comigo se ferrou, né? Não vai conseguir entrar no mercado, né? Ele também tinha essa função de defesa do indivíduo em relação ao Estado. O nazismo destrói isso, né? Propondo essa visão grupal orgânica de sociedade em que o indivíduo se dissolve, né? Os interesses são os interesses do Reich, né? E o direito tem que estar de acordo com esse interesse do Reich. E a terceira força que abala, né, a forma de direito é justamente o avanço das classes menos favorecidas sobre o parlamento, né? Sobre a política em geral. Por quê? Porque, veja, essa formulação clássica liberal diz o seguinte, então, né? Então as normas têm que ser gerais e abstratas porque o direito tem que estar a serviço dos indivíduos como um todo, de todos os participantes dessa comunidade política. Todo mundo como indivíduo tem que ser respeitado, tem dignidade em si mesmo, né? E precisa, então, ter os seus desejos e interesses levados em conta, né? Ora, se isso for verdade, né, se isso é de fato verdade, pode haver casos de grupos de indivíduos que se sintam excluídos dessa regulação, né? Foi o caso da classe operária, né? O Marx, aliás, denunciou o direito liberal por isso, dizendo, olha, o direito liberal é uma farsa porque ele não está levando em conta os interesses da classe operária, né, que então começa a reivindicar direitos. E ao reivindicar direitos, usando a linguagem liberal, né, ela consegue transformar esse direito internamente, né? Então, as normas não são mais só gerais e abstratas, né? Elas passam a gerar proteção, né, aos empregados, né? Depois a gente vai ter normas que vão proteger especificamente a comunidade negra, eventualmente mulheres, enfim, a gente vai tendo transformações nessa estrutura, né, nesse modo de desenhar o direito, em nome do respeito ao princípio fundamental, né, do formalismo liberal, que é esse. As normas jurídicas do direito têm que estar a serviço dos interesses e desejos de todas as pessoas, porque cada pessoa é digna em si mesma, e seja lá como ela queira viver, seja numa sociedade, sabe, burguesa, seja num grupo indígena, seja enfim, sei lá, numa comunidade quilombola, etc., seja com que gênero ou de forma que ele queira manifestar a sua individualidade, ele tem que ser levado em conta e, né, o direito tem que levar em conta quer dizer, a existência daquela pessoa. E por isso o que vai acontecendo é que o direito vai se transformando, né? Ele vai se transformando, ele deixa de ser só um conjunto de normas gerais, quer dizer, e abstratas, né? E começa a surgir novos institutos, como função social da propriedade, função social do contrato, né? Depois, mais para frente, né, as cotas, enfim, outras, garantia de direitos para os grupos indígenas, proteção a esses grupos, etc., né? Então, essa é uma outra fonte de tensão. E por que essa fonte de tensão, essa terceira fonte de intenção, acaba sendo extremamente importante, né? E alimenta as outras duas, né? Porque, veja, se começa a ter uma ameaça sobre o modo como a burguesia regulava a propriedade privada,
como ela regulava também, né, a família, aí com muita influência católica, e como ela regulava os contratos, etc., todos os institutos do direito liberal, né? Esse avanço da classe operária sobre o direito, em nome do próprio direito, esse avanço da classe operária sobre o direito liberal, né? E depois dos outros grupos sociais, em nome das promessas que esse próprio direito fez, né? Quer dizer, que de certa maneira continua fazendo, vai gerando transformações, vai criando, por exemplo, ramos do direito novo, como o direito concorrencial, direito do trabalho, que não existiam antes, né? E que servem justamente para domesticar, né, a expansão da exploração econômica sem nenhum limite, né? Então começa a ser interessante, digamos, para os grandes monopólios, né, e também para esses grupos conservadores que têm ideologias conservadoras, enfim, ideologias que defendem, né, ideologias comunitárias, orgânicas, que dissolvem ou que abrem mão dos indivíduos, começa a ser interessante para eles abandonar o formalismo liberal, deixar de lado o formalismo liberal, justamente para evitar, né, essa ameaça de avanço e transformação sobre o direito das classes menos favorecidas, né? E é isso que o Neumann detecta, e ainda eu acho que é uma ferramenta importantíssima para a gente entender o modo como o direito se estrutura no mundo contemporâneo. Os vários movimentos que são realizados pelos agentes sociais em relação ao direito, né? Por que os grandes monopolistas da internet, por exemplo, querem criar um direito próprio, não querem dar nenhuma satisfação para os estados nacionais, estão criando códigos de conduta, advisory board agora, né? O Facebook criou para se autorregular e não querem dar nenhuma satisfação para a sociedade civil, justamente para evitar, né, a influência, né, sobre as suas regras dos vários interesses que podem ser contrários aos seus e poder ditar as suas regras de maneira unilateral, inclusive do ponto de vista tributário, né? Eles não querem pagar nenhum tipo de tributo, né? Por que é que movimentos conservadores como o bolsonarismo e outros, né, enfim, que estão aparecendo na Rússia, Hungria, etc., também tem muitos problemas com o Estado de Direito, né? Justamente porque eles querem estabelecer uma moral única, uma visão, né, de família e de humanidade que seja única, que não permita a livre manifestação da diversidade, e querem impor, então, essa visão sobre toda a sociedade, criando essa pauta de costumes, né, que no fundo é uma pauta de uniformização dos costumes. É esse que é o ponto fundamental, né? É uma pauta enfim, de uniformização dos costumes, né? E da mesma maneira, quer dizer, conforme os grupos sociais vão avançando, né, o movimento LGBT, enfim, o movimento negro, né, vão conquistando direitos, o esforço todo é desses grupos conservadores e também das elites empresariais tentarem fugir dessa influência de uma sociedade civil né, quer dizer, ativa, né, e com alto grau de demandas, né, em nome de um direito que o Kelsen chamaria de direito autárquico, né, para fazer contraste a esse direito que o Neumann chamaria, eu acho, de direito democrático, né, eu chamo de direito democrático, né. Então, por isso, né, eu não vou entrar na minha formulação sobre perversão do direito, isso eu posso fazer em outro vídeo, né, mas é por isso que eu acho que é tão impressionante e tão útil, né, o pensamento do Neumann para fazer a crítica do direito contemporâneo. É claro, veja, tem outras versões da crítica que vão dizer assim, olha, vamos construir um direito completamente diferente, que não precise lidar com essas contradições em que a gente está envolvido. Eu acho que é um pensamento interessante, um pensamento que é provocativo, né? Eu poderia imaginar um direito todo baseado no amor ou todo baseado na empatia, que, né, que não tivesse envolvido nessas contradições todas, mas eu tenho dificuldade de ver como é que isso poderia ser implementado, a não ser pela luta social paulatina dentro das estruturas que já existem, né? Até porque, mesmo que seja decretada uma revolução global na semana que vem, né,
quem vai estar aqui no mundo somos nós, as mesmas pessoas, os mesmos juízes, os mesmos advogados, os mesmos promotores, pensando com a mesma cabeça, né? E lidando com as mesmas categorias. A gente não tem essa capacidade de apagar o cérebro e construir um cérebro do zero, completamente diferente. Então, mesmo que haja uma transformação radical eventualmente, né, isso não está excluído, eu acho muito difícil que a gente reconstrua o que construa um direito completamente diferente. Vai ter que ser nesse processo mesmo de transformação interna das categorias, de luta, né, pela transformação interna das próprias categorias jurídicas, né? Eu gosto muito de uma fala do Ayrton Krenak, por exemplo, sobre a Constituição, que tem um livro recente, depois eu deixo o link para vocês aqui, dessa referência, em que ele faz todo um elogio à Constituição de 88 por ter protegido as comunidades indígenas e vai mostrando como isso foi feito com base numa série de categorias ali, ou numa categoria específica que ele dá bastante atenção, né, que é a proteção do patrimônio cultural, e ele diz como foi muito inteligente esse modo de colocar, e isso pode ser explorado de diversas maneiras possíveis ao longo de muito tempo, né? Então tem uma celebração, né, do texto constitucional no que ele teve de criativo, de criar uma categoria jurídica própria que dá conta de conflitos sociais e ajuda, né, os grupos sociais a se protegerem, né? Então acho que o caminho é por aí. É nessa tensão constante entre sociedade, cidadão e essa necessidade que o direito tem de responder ou de satisfazer os desejos e interesses de todas as pessoas, que a gente pode pensar a crítica do direito e o funcionamento do direito também, né, numa sociedade desigual, né? Claro, e é por isso também que grandes grupos econômicos, grupos conservadores, etc., têm essa tendência a querer escapar dessa estrutura, a fugir do direito, né? Fugir dessa forma de direito, por isso que eu falo sobre fuga do direito, ou tentar perverter essa forma das mais diferentes maneiras. Aí eu falo sobre essas formas né, sobre a fuga do direito e a perversão do direito em vídeos futuros. Então leiam Neumann, né? Eu acho que é um autor central para a gente discutir a crítica do direito e propor um modelo de crítica que ainda é extremamente útil para todos nós, todos e todas nós, né? Então é isso, muito obrigado.